Olá, 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 olá! Março, dia 7 de 2017. Vamos dar uma olhada nos papéis aqui que estão chamando a atenção para um setup que é um cruzamento de média da média exponencial de 5 e 21. Então vamos lá. Vamos colocar, eu tenho uma média aqui já colocada aqui de 21 que eu sempre já deixo no meu gráfico. E vou colocar uma média de 5. Exponencial. Média móvel. 5. Ok, fecha. Agora vou posicionar em vermelho. Vamos lá, mudar a cor. De aritmética para exponencial. Vou pôr um preto aqui, né? Destacado. Ok? Bom, perfeito. Bom, a média exponencial 5 cruzando a 21, ela dá um alerta para nós, né? Para que ele seja um setup de entrada, eu tenho que ter as bases da análise técnica valendo para o papel para que a gente possa ter uma entrada. Então vamos dar uma olhada aqui na Natura, por exemplo, que foi um dos papéis que chamaram a atenção. Vamos ver aqui. Então sempre começando pelo semanal, né? Semanal não está muito bonito, não. Se tivesse bonito, mas não está tão bonito assim. Nós tivemos uma subida, descida, subida, descida, subida, descida, subida. Ok, a gente tem praticamente fundos ascendentes, topos ascendentes, apesar de a gente ter tido aqui um topo duplo, que fez com que ele recuasse com mais força aqui embaixo, e praticamente um fundo duplo aqui. Então, existe uma grande chance de voltar o papel para cá, né? Mas não está muito bonito no semanal. Então isso pode trazer um pouco de dúvida no setup. Porque todos os tempos, semanal, diário e 60 minutos, têm que estar alinhados para que a gente faça a compra. E a nossa compra ela é balizada no tempo médio, que é o diário. Então vamos ver o diário. O diário ele está em subida. Agora ele fez uma correção e agora ele está começando a subir de novo. Bom, um ponto muito importante aqui, que é justamente o início da onda 3. Então vamos ficar de olho aqui, mas ele ainda não fez a topos e fundos ascendentes. Ele ainda está nessa região para fazê-lo, ok? É uma oportunidade, apesar que o semanal não está muito bonito, ok? Vamos olhar os 60 minutos, todos os tempos conversando, a gente tem que sempre lembrar disso, né? 60 minutos, ele já fez a correção dele, né? Fez essa correção e agora está subindo. Ele precisa romper esse topo para ter continuidade, né? Na subida. Ok? Deixa eu aumentar o tamanho para a gente ver com mais clareza, né? Vamos lá, ó. A gente já tem os topos e fundos ascendentes nos 60 minutos. Ok. E agora ele está batendo uma região aqui de resistência. Mas já temos. No semanal nós ainda temos dúvida. No diário ele está rompendo para subir. E no 60 a gente tem já a subida, né? Uma onda 3 que foi feita aqui, mas ainda aguardando um rompimento. Não está muito bonito do setup. Então vamos voltar lá no diário. No diário, então o que diz? Eu tenho que ter os 3 tempos alinhados para a gente poder fazer a compra. Ok? E eu tenho que ter média de 5 cruzando média de 21, média de 21 começando a virar para cima e os preços acima da média de 5. Ok? Bom, nesse caso, né, vamos ver as condições do tempo gráfico do diário. Média já cruzou de 21. 21 levemente inclinada. Ok? Ela cruzou aqui nesse candle, né? Então, teoricamente, eu poderia ter tido uma compra aqui. Ou já nesse candle, certo? Ok. Média virando para cima.
5 cruzou a de 21 para cima e os preços estão fechando acima da de 5. Então, aparentemente, ok. Né? Mas, lembrando que nós temos ainda uma confusão no gráfico de semanal. Né? A 5 está cruzando, está inclinada para cima, mas a de 21 ainda está paralela. Então, isso pode ser um dificultador. A gente não está tendo aqui ainda uma tendência muito clara. Só por desencargo de consciência, o mensal está um pouco mais bonito, está começando a fazer uma onda para cima. Aqui, então, a entrada ela fica mais no risco, ok? Entrando pelo diário. Mas, até por outros setups até poderia entrar, porque eu estou rompendo, poderia estar rompendo aqui uma resistência, né? Não disse muito desse tema. Mas o setup de 21 por 5 talvez ainda tenha, eu ainda tenho um pouco de dúvidas, né? Existe um pouco de risco. 21.5 ainda temos que pensar. O outro é a TOTS. Vamos dar uma olhada na TOTS. Vamos começar pelo semanal. Semanal já está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Ele já rompeu esse topinho. Ok. Então o TOTS está ok no semanal. Vamos ver no diário. No diário, ele fez um pouco de confusão aqui nas subidas, né? Mas já rompeu. Esse aqui seria basicamente o 60. Né? Então, está voltando a subir. Meio confuso, mas ainda está mais ou menos. Ok? Nos 60 minutos, eu ainda não tenho topos e fundos ascendentes. Olha que curioso, hein? Ele subiu direto, não fez nenhuma correção para voltar a subir. Então aqui a gente vai ter que esperar, porque eu não tenho os 3 tempos alinhados. Então lembrando, tem que ter os 3 tempos alinhados. O de 60 está subindo uma crescente sem nenhuma correção. A hora que fizer a correção, e se essa correção vier nessa região, ou até essa região, vai ser fantástico, porque a onda 3 vai ser a duplicação dessa onda aqui, dessa primeira perna, que é 15% para cima no gráfico de 60. Interessante, né? Então, aqui tinha 26, teoricamente ele pode subir 26% aqui, mas ele provavelmente só vai acontecer isso quando houver o descanso do gráfico de 60 para voltar a subir. E aqui no diário, a TOTS já passou, ela deveria ter tido uma compra aqui, já poderia ter feito 5% e ter saído, ok? E no semanal, ele está começando a subir. Aí você pode virar para mim e falar assim, eu vou comprar pelo semanal. Então o mensal tem que estar subindo. E o mensal não está subindo. Eu não tenho topos e fundos. Eu tenho que ter o gráfico do meio que eu tomo como decisão de entrada, ele tem que estar alinhado com todos os outros tempos, o superior e o inferior. Então, se for entrar pelo semanal, o mensal tem que estar em subida. O mensal não tem fundos e topos ascendentes, então eu não entraria na TOTS por esse motivo no semanal. Então, o semanal está bonito para entrar, mas seria outro setup. Seria o setup de onda 3, isso sim. E aí colocar um stop aqui de 6%, um pouco mais, para deixar ele correr livre, porque eu tenho aqui 26%, que é o que a gente viu no diário, para subir aqui 26% até mais ou menos essa região aqui, que é uma região de resistência. Ok? Então vamos ficar esperto aqui para outro setup. E nos 60 minutos, então ele está subindo, temos que esperar ele descer 4, 5% até chegar numa área de resistência para voltar a subir, ok? Então, os dois ativos aqui que a gente olhou, talvez não seja a melhor coisa para entrar por esse setup. Por outro, sim, né? Onda 3 no semanal para TOTS e na Natura rompimento de resistência mais onda 3 no diário.
comprimento de resistência, mais onda 3 em diário. Ok? Vamos ficar de olho, mas pelo staff 21 por 5 talvez não seja a melhor entrada. Se quiser entrar por esse critério, vai seguindo a 21 até a hora que ela começar a inclinar, ou assim, começar a inclinar e fazer uma onda 3 na própria 5, uma onda 3 para baixo na própria 5, por exemplo. Tem a primeira perna da média 5, subiu na hora que ele cruzar aqui, eu sei que é uma onda 3 aqui para baixo da média de 5. Ok? Vamos ficar de olho, tá? Então, características dos gráficos e das médias. Valeu!